O que é complacência e o que é resistência. Ventilação mecânica é o seu terror, você tem muita dificuldade nisso, vem aqui que eu vou te ensinar. Nós estamos aqui num seminário falando de complacência e resistência, que é algo que às vezes as pessoas não conseguem entender o que é. A pressão de pico, ela é a pressão máxima durante a fase inspiratória. Enquanto o ar está se movimentando daqui do ventilador para o paciente, o ventilador está lendo uma pressão. E quando chega no final da fase inspiratória, no modo volume controlado, vai acontecer essa pressão mais alta. A partir do momento que eu submeto uma pausa inspiratória, ou seja, não vai acontecer movimento de ar, nem do ventilador para o paciente, nem do paciente para o ventilador, vai acontecer uma coisa que a gente chama de reacomodação do ar. Além do fato do não haver turbilhonamento, né, não haver resistência da passagem do ar, os alvéolos vão se reacomodar, ou seja, alguns alvéolos que receberam um pouco mais de ar vão se redistribuir para alvéolos que receberam menos ar, então essa pressão vai ter uma tendência a cair. Na ventilação mecânica, a gente sempre diz assim, a pressão de platô ela é sempre menor do que a pressão de pico. E o que é complacência e o que é resistência? Fiz um desenho aqui, não vão me cancelar pelo meu desenho não, tá? É a curva de pressão. Durante a fase inspiratória, a gente sai de uma base, que é a PIP, e vai acontecer a elevação. O ar está entrando no pulmão do paciente. Quando chega no final da fase inspiratória, aconteceu a pressão máxima. O volume todo entrou, chegou a uma pressão máxima. Eu submeti a uma pausa inspiratória e aqui, nesse ponto, é a pressão de platô. Depois eu desliguei a pausa e o ar saiu todo e voltou à pressão basal, que é a PIP. Então aqui é a PIP, aqui em cima a pressão de pico e aqui no meio a pressão de platô. A pressão de platô, a gente diz assim, que ela é a que realmente reflete a verdadeira pressão intraalveolar, porque a pressão de pico tem influência de outros fatores, como o turbilhonamento aéreo, a resistência da via aérea. E já a pressão de platô, o ar está parado, não está tendo movimento. E essa diferença entre a pressão de platô e a de basal, que é a PIP, é o que a gente chama de driving pressure, ou delta de pressão. E essa diferença entre a pressão de platô e a pressão basal, que é o driving pressure, é o que vai ter diretamente ligação à complacência. Por isso que a fórmula da complacência é o volume corrente dividido pelo platô menos a PIP ou o driving pressure. Quanto mais baixo a complacência, significa o quê? Que o volume que eu estou ofertando para o pulmão do paciente está gerando uma pressão de platô muito alta. Se está gerando uma pressão de platô muito alta, significa que esse pulmão é pouco complacente. E pouco complacente significa, entre aspas, o Lucas até falou, um pulmão borrachudo. Ou seja, ele não está conseguindo receber esse volume de uma forma adequada. Então, talvez uma medida nessa situação seja diminuir o volume corrente. Aqui não é matemática pura, porque se matemática pura, se eu diminuir o volume corrente, eu iria diminuir a complacência, certo? Só que essa diminuição do volume corrente pode ocasionar uma queda acentuada na pressão de platô e, na hora que eu for fazer essa divisão, provavelmente essa minha complacência vai melhorar. Então, em pulmões doentes, a literatura, os estudos defendem, pulmão de SARA, por exemplo, volume correntes mais baixos. A gente fala em ventilação mecânica 6 a 8 ml por quilo, mas na SARA, idealmente 4 a 6, porque vai ter esse impacto aqui na pressão de platô. Então, a gente não pode só olhar isso aqui e dizer uma matemática, porque nós somos seres humanos, é diferente. A resistência eu não sei como explicar, deixa eu pensar.